pessoal, estamos aqui de volta para mais um programa Grinders. Eu, Leonardo Bueno, aqui o meu amigo roqueiro Leonardo Soares, é isso? Soares. Estamos aqui vendo as mãos de um ex-aluno meu, Felipe Pive. Ele é um que jogava NL200 e NL400 no Full Tilt. Agora não pode mais jogar no Full Tilt, né? Espero que daqui a pouco resolva isso. Mas por enquanto acho que ele está jogando lá no PS. Tá recuperando a confiança. Boa sorte aí, Felipe. Essas mãos aqui, como são do Full Tilt, elas são mãos de... Acho que elas são de... Aqui, pelo que eu tô vendo, são de fevereiro, por aí, começo do ano. Então é um jogo que talvez ele não esteja tão atualizado, mas eu acho bom porque a ideia desse programa é fazer alguns comentários um pouquinho mais básicos. As nossas dois primeiros programas das outras semanas foram um pouco mais complexos e tal. Então dessa vez vamos ensinar o pessoal algo mais dos small stakes e tudo mais, mas ainda assim com o que der para mandar de porrada aí, certo? Certo. Então vamos começar aqui. Então, está jogando uma mesa de NL200. E como a gente fala aqui, importante sempre na mesa de NL200, ou de qualquer outra mesa, é você dar uma olhada em quem que você está jogando contra, certo? Sim, então, sim. Roqueiro, faz uma análise aí das stats dos nossos oponentes. Bom, aqui basicamente a gente está jogando contra regulares, né? Uns um pouco agressivo, como um tá normal, né? O meta. Metal Motion médio, né? Exato, ele joga 23, 20, acho que é tranquilo. Tem aquele Blink que está jogando um pouco mais agressivo, já dá bastante call, 27, 22. Aí tem um Zundon que é aí, 56/32, que paga com qualquer coisa, né? Tá. E temos o cara Tight aí, esse Senna, Tight, um cara um pouco agressivo, apesar de ser poucas mãos, 204 mãos apenas. 33/19. Acho que é uma mesa boa, dá para explorar um pouco em posição, blind é tight também. Sim, geralmente uma dica que eu dou quando você está olhando aqui as mesas, procura sempre encontrar o spot da onde vai vir seu dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, se você está aqui nessa posição dele, que ele é 25/19, o meu aluno Felipe, e ele está jogando fora de posição contra um cara 27/22, é muito difícil você ganhar dinheiro desse cara fora de posição, porque ele parece ser um cara decente, um cara que vai colocar pressão. Então, se você só joga a sua carta sem ter um plano contra esse cara, você meio que vai estar automaticamente perdendo dinheiro, entendeu? Se você deixa as cartas te levarem, entendeu? E além de ele ser um cara bom, teoricamente, né, que joga um regular meio chato, assim, digamos assim, tem o Dom que está logo do lado dele, que vai fazer ele dar call com mais mãos para jogar contra o Dom também, porque quando você tem um Dom que jogando fora de posição contra você, teoricamente você vai dar mais calls e jogar mais mãos, né? Porque o Dom também vai jogar mais mãos, então acho que vai se tornar mais difícil ainda, né? Exatamente. Toda vez que você consegue trazer o Donkey para o pote, você adiciona uma lucratividade muito grande. Então, uma dica que eu dou até para muitos dos meus alunos muitas vezes, você tem uma mão que ela é até forte o bastante para você tribetar. Pega, por exemplo, o caso de um valete-valete. Então, tem um cara que está abrindo bastante, e aí você tem um valete-valete que, se você pensar só naquele cara, você vai ver, o meu valete-valete está na frente dele, então eu vou tribetar. Só que se você tem um Donkey para falar por trás, às vezes é mais negócio você dar call, deixa o Donkey vir junto, porque aí bate um flop 9-5-2, o Donkey com qualquer par aí, 6-6, Ace-5, 10-9, que ele tiver, ele vai perder muito dinheiro para você. Agora imagina que o Donkey tem aí, por exemplo, um 10-9, que eu citei de exemplo. Você tribeta o valete-valete para cima do outro regular, ele vai largar atrás. E muitas vezes você tribetar esse valete-valete contra o regular, ainda não é algo que te dá muito dinheiro, porque é um regular que muitas vezes ele não vai pagar com muita coisa, e pior, entendeu? Ele não vai espiusar, não vai, farbetar para foldar para chove. Então, quando você tribeta um valete-valete contra um regular, dependendo, claro, do regular, a sua expectativa muitas vezes não é tão grande quanto que você ganha quando você dá call e joga contra um Donkey, entendeu? Porque... E outra também, dando call, você acaba escondendo sua mão, né? Teoricamente, o regular colocaria aqui par de valete, você daria tribete, você dando um call, meio que fica escondido e você pode jogar de forma diferente também, confundindo o regular, né? Exatamente. Pega, por exemplo, você tem valete-valete, aí bate o flop 2-2-4.
Aí o regular aposta, você dá raise. Sim. Ele nunca vai te colocar em valete-valete, nunca. Exato. Ele vai, se ele for um regular decente, ele vai olhar assim, porra, será que ele tem 4-4? Será que ele tem Ace 2 suited? Provavelmente Ou Ace você 2 tem nuts, ou ele vai te colocar ou em nuts ou em nada. Então, Ou em eu acho nada. que a frequência que ele vai te dar call vai ser maior. É bastante. E o que acontece é que se você estiver jogando contra um regular competente, por isso que é ideal você saber contra quem que você faz cada move. Você tem um regular competente, então você assume que ele é um cara capaz de fazer leitura de mão. Então bate o flop, vai lá, 2-2-4. Ele aposta e você dá raise. O que esse cara está pensando quando ele tiver, por exemplo, Ás e Dama? Ele está lá olhando que você sabe que é difícil ele ter acertado esse flop. Então é muito mais provável que ele tenha overcard do que ele tenha um pocket pair. Então quando você dá raise e ele combina essa informação com o fato de que é difícil você ter alguma mão monstro nessa situação, o cara muitas vezes vai blefar de novo na sua cabeça. Exato. Ou se ele tiver, por exemplo, uma mão do tipo um 6-6, ele vai dar call, entendeu? Tipo, ele não vai saber jogar perfeitamente. E aí você já transformou o seu valete-valete numa mão capaz de estaquear todo o range dele. Porque você ganha do range que pode blefar, você ganha do range que acha que está na frente de um blefe seu. Tudo isso porque você mudou o jeito que a mão foi jogada. Por isso que é muito importante no poker você olhar muito com a cabeça do seu oponente. Porque aí você vai ver quais são as conclusões que tem que ser tomadas, o que cada um está enxergando e faz uma jogada melhor. Mas vamos para a nossa mão. Então o Felipe aqui tem rei e dama. Então rei e dama off, Sim, abrir tranquilamente. Assim. Você abriria do TG nessa mesa, o rei e dama off? Eu abriria só por causa do Donk mesmo. Apesar que hoje em dia, assim, eu só não abriria isso daí se tivesse, teoricamente, dois desse bling aqui. Tivesse dois dele do meu lado, assim. Acho que é uma mão meio chata de se jogar e talvez você possa evitar ela do TG contra dois caras chatos, assim. Mas como só tem um e tem o Donk pra falar também, acho que é tranquilo abrir ela do TG. Sim, eu abriria também, até porque ainda tem o Nietzsche do Blind, que dá pra roubar bastante e tal. Então ele abriu aqui, o Donk, nosso amigo Donk pagou. Sem novidade, né? Faltava não pagar. E bateu flop aqui, Ás, Rei 10, com flash draw. Acho que se bet nesse flop. Você bet tranquilo. Né? Eu só daria check call se tivesse algum note, alguma coisa dele que ele é agressivo, mas fora isso, eu acho que tem muito velo ainda, ele paga até vezes com um valete aí, flotando, alguma coisa. Eu acho que contra muito jogador o cara vai pensar assim, o cara tem o rei dama, ele pensa, pô, fiquei com medo do Ás. Só que se você pegar a sua equidade, por exemplo, contra uma mão do tipo Ás e 8, por exemplo, pô, você tem aí o rei para acertar e trincar, o valete para seguir, uma dama para fazer dois pares e tudo mais. Então você não pode ficar com muito medo do Ás, porque a situação quando você acerta o teu rei, você tem muito valor contra o Ás e o Donk. Quando você acerta o valete, você já ganhou a mão. E quando o jogador tem uma mão que não é um Ás, você vai ver, então o que não é Ás são mãos piores que a minha e que podem pagar? Sim. Acho que nesse caso sim. Sim. Porque aqui tem flush draw, aqui qualquer valete, qualquer dama é um straight draw. Ainda mais por ser um cara que teoricamente não sabe jogar, né? Ele vai pagar com tudo isso daí. Então acho que tranquilamente a C-Bet... A C-Bet que por valor mesmo, é standard. Então quando você se beta aqui, você está considerando que... E esse é um erro que muitos jogadores iniciantes cometem, então você que é iniciante... Às vezes você olha esse flop aqui e você vai falar, eu dei um Ás para ele, então não quero se betar. Só que você nunca pode pensar em dar só um tipo de mão para ele, você tem que pensar em todas as mãos que ele tem naquela situação. Então se a gente for pensar aqui que é um cara 56/32, ele tem nessa situação, porque tudo que aconteceu até agora foi que a gente deu raise pré-flop e ele deu call. Sim. Então ele tem todas as mãos que ele dá call aqui, que deve ser uns 30-35% das mãos, certo? Por aí. Então ele tem tanto lixo, que se você pega e não aposta, você primeiro está deixando esse cara roubar o pote. Porque se você dá check e esse cara aposta, aí você dá call, aí você dá check de novo, o cara aposta de novo, você vai dar 2 check calls. Então às vezes você incitou um negócio que você não sabe. Então você tem que apostar um pouco por proteção da sua mão, assim, porque você não vai chegar no showdown tão facilmente. E um pouco por valor mesmo, para ganhar, por exemplo, de um 10 valete, de um rei valete, rei dama 9. 10. Isso, um flush draw, alguma coisa assim. Muita coisa. Então tem que apostar e nunca coloca só o cara num tipo de mão. Depois eu vou contar uma história aqui no home game de uns advogados, amigos meus que eu fui esses dias. Então,
E aqui a gente betou. Não, acho que não ele betou deu não, check. Deu check. Então, ele foi cauteloso aqui. Eu betaria. Não... Eu também betaria pelo fato de o cara dar muito call pré-flop, um monte de coisa, tem muito draw, acho que tem valor ainda a bet, acho que é tranquilo. Eu acho que você só não beta se você acha que o cara não vai pagar com muita coisa pior, entendeu? Sim. E aí você dá uma oportunidade para esse cara blefar. E quando você também sabe que o turn pode mudar muita coisa na mão, pode bater, por exemplo, uma carta que conecte mais o board e aí der alguma coisa que ele pague, entendeu? Então nesse caso eu betaria. Mas ele não betou. Aí o turn provavelmente ele vai betar. tem que betar, porque agora você ganha muito fácil de um rei, de um 10, de alguma coisa assim. Aí pagou, tomou call, certo? provavelmente tem muito draw também. Tem draw, aqui tem 2 flush draws e tal. O river, os draws brincam. Você vai check call aqui? Eu até betaria aí, cara. Você betaria? Talvez, sei lá, dependendo da tendência dele. Eu beto uns 15, 20, assim, mais por... Eu acho que eu iria de check call aqui, mas acho que o bet pode ser... depende muito do Donk, né? Depende de como que ele joga, mas depois dessa linha aí eu acho que eu iria de bet. Tá vendo? Nem todo mundo concorda. O cara chegou aqui, tudo bom, cara? Eu iria de check call ou roqueira de Donk? Eu iria de bet, porque de bet, às vezes né? o Donk se confunde muito quando tem 2 flush draw e você não se beta no flop e bet no turn. Isso meio que, às vezes, sei lá, se levela e acaba... Ela paga com 10. E com acaba três mãos que pratos. ele daria check behind com rei 10, ele daria check behind. Não, entendi. Então a gente deu check, ele betou 15. Tem que que pagar, pagar, né? pô. O preço aqui é muito bom. Pagamos, encontramos um par de ais aí com flash draw no flop. Não puxamos essa, mas é isso daí. Daqui a pouco estamos de volta aí. Até o próximo bloco.